Estávamos em uma viagem de Natal quando a queda de pedras quebrou a ponte e todos caíram na água. José ignorou o fato de que eu não sabia nadar e estava me afogando. Ele saiu correndo em pânico para salvar a Emma. Ignorando meus gritos de socorro, ele carregou Emma, que estava assustada, e me deixou para trás. No dia seguinte, acordei no hospital e vi a postagem de Emma no WhatsApp. Felicidade é quando ele sempre coloca você em primeiro lugar em situações de perigo. Todo mundo estava esperando que eu a desmentisse por ter roubado meu namorado. Eu sorri levemente. O casal perfeito. Boa viagem, parem de arruinar vidas. No dia em que recebi a alta, José, que estava desaparecido há algum tempo, finalmente apareceu. Ele nem sequer perguntou por que eu estava no hospital ou se eu estava machucado. Ele não perguntou como eu, que não sabia nadar, tinha conseguido voltar. Em vez disso, ele imediatamente defendeu Emma e me acusou. O que aquela postagem no WhatsApp quer dizer? Você não sabe como a reputação é importante para uma garota? Você tem um coração ruim e está sempre difamando os outros. Eu o interrompi. José, eu também fiquei magoado. Ele congelou, esfregou o nariz sem jeito, mas ainda assim continuou teimoso. Mas você não está bem aqui agora? Sim. Mas naquele momento eu quase morri. Quando a água gelada estava enchendo meus pulmões, eu estava a ponto de sufocar. No entanto, vi o homem que eu amava carregando outra mulher, com o pânico estampado em seu rosto. Finalmente entendi que o amor não é algo que se possa manter por meio da caridade de alguém. Mesmo que eu implorasse a ele de joelhos, alguém que não o ama não lhe dará nem mesmo um olhar. Depois dessa experiência de quase morte, fiquei indiferente. Vendo que eu não estava falando, José suavizou seu tom. Foi uma emergência, eu não precisei ouvir o resto para saber o que ele ia dizer. Não queria ouvir suas desculpas. Levantei minha mão para impedi-lo, exausto. Está tudo bem, não precisa se explicar. Eu entendo. Suas palavras eram muito familiares. O quanto era urgente, o quanto Emma era pobre, o quanto ela precisava de ajuda. Mas eu era a namorada dele. Eu também precisava de ajuda. A pessoa que ele protegeu não deveria ter sido eu? Seu telefone tocou no pior momento possível. Quando ele viu quem era, não conseguiu esconder o sorriso. Sua voz estava estranhamente suave. Sim, vou já para aí. Depois de desligar, ele olhou para mim, parecendo culpado. Emma está machucada. Tenho que ir. Os mesmos truques infantis, mas eles sempre conseguiam fazer com que ele me deixasse para trás. Eu lhe dei um olhar cansado e me virei para sair do quarto primeiro. Quando entrei no carro, fechei os olhos para descansar. José nunca se preocupou em me consolar, sempre presumindo que eu pediria desculpas a ele como antes. Quando chegamos em casa, a Emma, vestida com um pijama minúsculo, pulou do sofá e se jogou em seus braços, chorando como uma donzela em perigo. José, finalmente você está de volta. Emma viu minha expressão e rapidamente me soltou, entrando em pânico ao explicar: Avery, eu estava tão assustada, me desculpe. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, José entrou em cena para defendê-la. Ela cortou a mão então. Antes, eu teria brigado muito com José e dito para Emma ir embora. Mas agora, eu apenas sorri levemente, sem me importar com nada. Não esperei que ele terminasse e me virei, voltando para o meu quarto. Avery está com raiva de mim? É tudo culpa minha por ser tão estúpido. Por favor, não briguem por minha causa, eu me sentiria muito culpada. Talvez eu deva me desculpar com Avery. Emma estava com uma expressão de pena. Suas palavras doces e indefesas mais uma vez despertaram o desejo de José de protegê-la. Ignore-a. Quem sabe o que deu nela dessa vez? Deixe-me ajudá-la a colocar um pouco de pomada primeiro. A voz impaciente de José ecoou.
Soltei uma risada fria, virei-me e fechei a porta, impedindo a brincadeira deles. Encostei-me na porta, respirando pesadamente, incapaz de esconder a tristeza em meu coração. Por que estávamos nos afastando cada vez mais? O anel em minha mão se cravou dolorosamente em minha pele. Eu o tirei e o coloquei na palma da mão, sentindo um profundo senso de ironia. Compramos esse anel em uma pequena barraca perto do portão da escola logo depois que nos formamos na faculdade. Ele era feito de forma grosseira e parecia um pouco barato. Eu o usei durante anos. Mesmo depois de ter dinheiro, eu não conseguia substituí-lo. Era a prova de que já havíamos sido uma família. Era a prova de que já havíamos nos apaixonado. Mas desde que Emma se interpôs entre nós, o anel se tornou um grilhão. Eu o tirei e o joguei na gaveta. Arrumei minhas coisas rapidamente e saí do quarto, arrastando minha mala atrás de mim. José se levantou do sofá, olhando chocado para as coisas em minhas mãos. Aonde você está indo? Agi como se não o tivesse ouvido e me virei para sair. José rapidamente bloqueou meu caminho, seu tom acusatório. Por que está fazendo barulho? Eu lhe disse que a Emma estava machucada, por isso voltei correndo. Você não pode mostrar um pouco de compaixão, Avery. Vá embora. Franzi a testa e disse com frieza. José tinha se tornado bastante habilidoso em inverter as coisas, culpando-me pela falta de empatia e maturidade, mesmo que ele fosse o culpado. Como se tudo fosse culpa minha, e ele e Emma fossem perfeitamente inocentes. Que ironia! Eu não me importava mais com eles. Tudo que eu queria era me afastar desse casal de trapaceiros o mais rápido possível. Emma saiu correndo do sofá, segurando sua mão machucada com lágrimas nos olhos. A culpa é toda minha. Se Avery não gosta de mim, eu vou embora agora mesmo. Por favor, não brigue com José por minha causa. Claro, então vá embora. Eu a afastei e cruzei os braços, pronto para assistir ao show. Se ela quisesse ir embora, bastava ir. Emma não esperava que eu reagisse dessa forma. Ela congelou no lugar, mordendo o lábio com um olhar de má vontade e olhos lacrimejantes. Se eu for embora para consertar as coisas, eu vou. Ela parecia uma florzinha delicada, incapaz de suportar o menor insulto. José estava claramente segurando sua raiva. Olhando para Emma com pena antes de se voltar para me culpar novamente, eu lhe disse que ela só vai ficar temporariamente. Eu simplesmente peguei minha bagagem e saí sem dizer uma palavra. José ainda tentou vir atrás de mim. Mas Emma soltou um pequeno grito e convenientemente caiu em seus braços. José, torci meu tornozelo. José entrou em pânico, virando-se rapidamente para pegá-la, tirando sua meia para verificar o ferimento. Emma segurou o tornozelo com uma expressão de dor. Quando José virou as costas, ela me deu um sorriso zombeteiro. Era como se ela estivesse dizendo, viu? O José se importa mais comigo. Truques tão baratos, mas tão eficazes. No passado, eu havia usado inúmeros truques como esse para impedir que José corresse para Emma. Ele nunca se importava. Ele olhava para mim com nojo enquanto eu gritava até ficar rouca, transformando-me em uma megera para ele. Mas não mais, e eu me mudei para minha nova casa. A nova casa era, na verdade, a que eu havia alugado antes de me mudar para a casa de José. Eu o havia deixado de lado quando fomos morar juntos. Trouxe o Zion de volta. Ele pulava animado, abanando o rabo como um louco. José era alérgico a pelos de cachorro e não gostava de Zion. Por causa dele, mandei o Zion, que eu tinha 2 anos, para morar com um amigo. Olhando para trás, eu era um dono de cachorro bastante irresponsável. Naquela noite, bloqueei José no WhatsApp. Quando ele descobriu, me enviou uma mensagem ameaçadora. Ou me desbloqueia, ou estamos acabados. Bloqueei seu número de telefone também. Meu telefone não parava de tocar.
Quando verifiquei, era uma mensagem da minha melhor amiga Zoe. Veja isso! Ela me enviou uma captura de tela. Emma havia postado uma foto dela e de José de mãos dadas em sua mídia social, junto com uma legenda. Seu apoio constante é minha maior motivação. Hoje é dia de sair com José. José havia dito que eles eram inocentes, que eu é que tinha a mente suja. Mas aqui estavam eles, de mãos dadas, apenas alguns dias depois. Será que José está envergonhado com suas próprias palavras agora? Zoe começou a me ligar loucamente quando eu não respondia. O José realmente traiu? Eu vou matá-lo. Nós terminamos, eu disse calmamente. O outro lado ficou em silêncio. A essa altura, o bate-papo em grupo da turma já havia explodido. Naquela época, José e eu éramos o assunto da cidade, e todos os nossos amigos estavam torcendo por nós. Agora, apenas 2 anos após a formatura, tínhamos seguido caminhos diferentes. E muitas pessoas no bate-papo em grupo estavam se divertindo com o drama. Uma pessoa intrometida me marcou no bate-papo, certificando-se de que eu não perderia a notícia. Sem hesitar, respondi sim, o relacionamento deles é especial. Emma tem sido muito atenciosa. Ela até cuidou dele na cama. Depois disso, saí imediatamente do bate-papo em grupo. Nem precisei verificar para saber que o grupo já estava explodindo. Emma claramente também recebeu a mensagem e me bombardeou com mensagens de texto em fúria. Sua vadia! José e eu estamos juntos desde a infância. Você é a verdadeira destruidora de lares. Fiz capturas de tela de cada mensagem e a bloqueei. Fora da vista, fora da mente. Depois de fazer tudo isso, uma notificação do WhatsApp apareceu com uma solicitação de amizade de um número desconhecido. O que você quis dizer com o que falou no grupo? O que você quer dizer com cuidar dele na cama? Aceite minha solicitação e explique-se para Emma. Respondi casualmente, vocês dois fizeram isso. Não dá para aguentar as pessoas falando sobre isso agora? Depois de digitar isso, enviei a ele as mensagens da Emma me xingando. Ele ficou digitando por um tempo antes de finalmente enviar uma resposta. A Emma ainda é jovem e não conhece nada melhor. Mais de 20 anos e ainda jovem. Como essas duas coisas se combinam? Boa sorte para vocês dois. Depois de digitar isso, joguei meu telefone de lado e comecei a arrumar minhas coisas. Meu telefone ficou em silêncio. José provavelmente pensou que eu estava fazendo birra. Eu sempre voltava rastejando para ele, então agora ele acha que é um grande favor se dar ao trabalho de me acalmar. Mas por dentro eu não sentia nada. Desde o incidente do afogamento, meu tablet me mantinha acordado à noite, com as imagens daquele dia passando em loop na minha mente. O ar em meus pulmões estava se esgotando. E de vez em quando, eu via flashes de mim mesmo afundando e lutando debaixo d'água. Lembrei-me de José mergulhando na água, nadando direto para Emma sem hesitação. Ele congelou por um segundo quando me ouviu pedindo ajuda, mas mesmo assim nadou até ela primeiro. A Emma está fraca. Aguente só mais um pouco. Emma exibiu um sorriso presunçoso, falando algo para mim. Você nunca vencerá contra mim. Então ela empurrou minha cabeça para debaixo d'água. A água do rio correu para o meu nariz e pulmões. Naquele momento eu estava à beira da morte. Acordei em pânico por causa do sonho, mas encontrei Zion enrolado em cima de mim, dormindo profundamente. Meu celular tocou. Eu o desliguei. Era um e-mail do meu orientador. Avery, você já pensou no que conversamos da última vez? Você está se saindo muito bem em sua área e seria uma pena desistir de sua carreira por causa de um homem. Além disso, se você deixar passar essa oportunidade, será difícil voltar a esse setor mais tarde. Meu orientador estava me pedindo encarecidamente para reconsiderar.
Eu me formei em ciência da computação na faculdade e meu desempenho acadêmico era excelente. Meu orientador sempre apreciou minha atitude trabalhadora. Aprendi muito trabalhando com ele. Eu já havia desistido da chance de estudar no exterior por causa de José. Mas agora eu finalmente tinha conseguido. Perseguir uma carreira é melhor do que perseguir um homem. Senhorita, estou pronto para participar do projeto. Meu orientador respondeu com entusiasmo. Prepare-se. Vou levá-la para o exterior até o final do ano. Como eu tinha chance de me aperfeiçoar, definitivamente não ia deixá-la escapar. Meu orientador enviou alguns materiais para que eu me familiarizasse rapidamente com o processo. Adquirir o conhecimento que eu havia deixado de lado por anos não era algo que poderia ser feito da noite para o dia. Correndo entre o laboratório e a escola, rapidamente tirei os assuntos de José da cabeça. Durante esse tempo, José me enviou algumas mensagens. Sua atitude era mais gentil do que antes, tentando constantemente descobrir onde eu estava morando. Eu respondi: não é da sua conta. Ele tentou me ligar várias vezes usando números diferentes. Eu nunca atendia. Mais tarde, sua mãe, Liliana, me ligou. Avery, encontre-me na lanchonete às 16h30 desta tarde. Você e meu filho precisam resolver seus problemas. Se não vier, você arcará com as consequências. Sem esperar por minha resposta, ela desligou. Soltei uma risada fria. Se não fosse pelos laços comerciais entre nossas famílias, eu a teria xingado por essa atitude há muito tempo. Bem, eu tinha algumas coisas que precisava resolver com ela também. Na hora marcada, fui até o café. Antes mesmo de entrar na sala privativa, ouvi as reclamações de Liliana. Eu lhe disse desde o início que as meninas de famílias pequenas são sempre tão vaidosas. Mas você não deu ouvidos. Agora veja esse único argumento e ela fugiu. Isso é culpa sua por tê-la estragado. Fiquei paralisado, rindo friamente para mim mesmo. Tal mãe, tal filho. Eles eram exatamente iguais. Quem estava tolerando quem? Eu deveria apenas sorrir e suportar enquanto José me traía. Chegando ao ponto de desejar-lhes uma vida feliz e muitos filhos? Seu precioso filho não conseguia suportar nem o mais leve desconforto. Ela tinha muita coragem. Senhora Clark. Clark, a Avery, é apenas imatura. Ela nem se importa com o José. Ouvi dizer que quando ele tentou se desculpar, ela o atacou. A habilidade de Emma em distorcer a verdade estava melhorando. Emma, você é tão atenciosa. Teria sido muito melhor se você estivesse com o José. Liliana suspirou. Eu nunca tinha visto alguém tão ansioso para ser servo de outra pessoa. Abri a porta e entrei com confiança. Os três se sentaram em frente a mim, parecendo mais uma família do que eu. E quanto a mim? Eu, a namorada legítima, fui deixada de lado. Você está aqui, sente-se. Por que está aí parado? Liliana olhou para mim com desdém, suas palavras eram tão duras como sempre. Emma fez o papel de pacificadora, agarrando-se ao braço de Liliana e sorrindo docemente para mim. Claro que é sempre assim. Você sabe como é. Ela só fica irritada porque se importa. Ai! José se apressou em colocar um copo de água ao lado dela, dando-lhe um tapinha gentil nas costas. Está tudo bem, José. São apenas efeitos colaterais de quando caí na água da última vez. Emma lhe deu um sorriso fraco, agindo com tanta coragem que qualquer pessoa que estivesse assistindo sentiria pena dela. Eu não cuidei bem o suficiente de você. José parecia culpado, com os olhos cheios de dor. Suas ações eram íntimas, suas palavras ambíguas. Qualquer um que estivesse assistindo pensaria que eles eram um casal. Eu não sabia dizer se eles estavam se exibindo para mim ou se simplesmente não conseguiam conter seus desejos.
Mas de qualquer forma eu não estava mais com ciúme ou raiva. Assistir a pequena performance deles só me deixava enjoada. Emma, você é muito gentil. Se não fosse por... Bem, você não teria caído na água. Liliana deliberadamente deixou sua frase inacabada, lançando um olhar sugestivo em minha direção. É como se eu estivesse fazendo com que Emma caísse na água. Senhora Clark. Clark, se seus olhos a incomodam, procure um médico. Eu não sou médico. Respondi com indiferença. O rosto de Liliana escureceu instantaneamente, seu sorriso desapareceu enquanto suas sobrancelhas se franziam. Ela olhou para mim com mais descontentamento ainda. Ela claramente não esperava que eu respondesse. Afinal de contas, eu costumava tratar Liliana com total respeito, sempre fazendo o que ela pedia. Eu levava presentes para a casa deles nos feriados e me apressava para ajudar com qualquer coisa. Mesmo assim, Liliana ainda reclamava que eu não era diligente o suficiente e que meus presentes eram muito baratos. Enquanto isso, Emma não precisava fazer nada. Ela apenas agia com carinho com Liliana e elogiava sua beleza e bondade para todos. Naquela época, eu reclamava secretamente com José que Liliana não gostava de mim por ciúmes. Mas ele me repreendia por ser imatura e tensa demais para ser agradável. Na época eu o amava tanto que acreditava nele e me culpava, procurando constantemente por defeitos em mim. Durante esse período, eu estava à beira da depressão. Agora que recuperei o juízo, percebo o quanto fui estúpido por ter caído em sua manipulação. Avery? José me interrompeu com um olhar furioso. Ele parecia achar que já havia se confundido o suficiente, que já havia me dado uma cara de pau suficiente, mas eu não estava disposto a recuar. Será que ele esperava que eu simplesmente engolisse tudo o que a mãe dele dizia? Ver-me escapar de seu controle era algo com que ele não conseguia lidar. Não estou dizendo a verdade? Se a Emma não tivesse insistido em pegar o atalho, eu teria caído na água? Emma se encolheu quando a mencionei e rapidamente mudou de assunto. Avery, não fique brava. Tudo isso é passado, e eu e o José somos inocentes. Por que eu ficaria brava? Olhei em volta da sala com os olhos cada vez mais frios. Estou aqui hoje para esclarecer as coisas. José, eu não gosto mais de você. Por favor, pare de interferir em minha vida. Desejo a você e a Emma um casamento longo e feliz e muitos filhos. E Liliana, você não precisa agir de um jeito na minha frente e de outro nas minhas costas. É cansativo, até para mim. Com isso eu me levantei e saí. Atrás de mim, Liliana estava tão furiosa que jogou uma xícara. Avery, estou lhe dizendo, muitas garotas estão esperando para se casar com meu filho. Nunca mais pense em voltar. Ah, é mesmo? Isso não me diz respeito. Eu já havia dito tudo o que precisava e não precisava mais ficar na ponta dos pés com ninguém. Senti um peso enorme sair de meus ombros, pois não estava mais preso a essas pessoas e situações tóxicas. Se você ama alguém, deve dar tudo de si. Se você deixar de amá-la, corte os laços completamente. A coisa mais importante na vida é saber quando se apegar e quando deixar ir. Avery. José correu atrás de mim, deixando os outros para trás. Ele agarrou minha mão e implorou, foi um mal-entendido. Por favor, apenas me ouça. O José, que nunca se preocupou em me substituir, agora estava se rebaixando para pedir meu perdão. Eu não quero terminar com você. Vamos nos sentar e conversar sobre isso. Os olhos de José estavam cheios de tensão, suplicando enquanto ele procurava nos meus qualquer sinal de dúvida. Você já sentiu pena de mim quando eu costumava implorar assim? José congelou, afundando no silêncio antes de finalmente sussurrar: sinto muito. Afastei minha mão com frieza e fui embora sem olhar para trás.
Eu também costumava me rebaixar assim, mas agora, com os papéis invertidos, finalmente entendi por que ele sempre me evitou. Ele não me amava. Era por isso que ele não se importava. Ele não queria desperdiçar seu tempo ou energia com alguém que não importava para ele. Eu não entendia antes. Olhando para trás agora, vejo o quanto devo ter sido irritante. Voltei para casa, abri meus livros e me forcei a estudar. Enchi meu cérebro com conhecimentos difíceis e obscuros. Alguns dias depois, enquanto passeava com meu cachorro, vi José esperando do lado de fora do meu apartamento. Ele estava segurando um buquê de rosas vermelhas, bloqueando meu caminho na porta. Você disse para terminarmos, mas eu não concordei. Então você ainda é minha namorada. Eu não sabia como ele tinha coragem de dizer aquilo. Também não sabia como ele havia descoberto meu novo endereço. Mas essa tentativa desajeitada de reconciliação já não me interessava nem um pouco. Como você conseguiu meu endereço? Os olhos de José brilharam de culpa e ele balbuciou sem dizer nada. Eu não havia contado a ninguém sobre minha mudança, então ele deve ter usado algum meio especial para descobrir. Lembrei-me de como, naquela época, a mãe dele mandou alguém procurar meus registros quando descobriu que estávamos juntos. Ela me desprezou por não ser de uma família tão rica quanto a deles e me rotulou de garimpeira desde então. Zion arreganhou os dentes e latiu violentamente para ele. José se afastou com medo. Ao ver meu desagrado, ele forçou um sorriso fraco. Você recuperou o Zion? Perguntou ele. Sim, eu não deixaria que meu pequeno se perdesse por causa de alguém sem importância. O rosto de José ficou pálido, como se ele tivesse acabado de sofrer um grande golpe. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar: sinto muito. Não quis desperdiçar mais palavras, passei por ele e me virei para sair. José tentou segui-lo, mas seu telefone tocou, interrompendo-o. Emma, ok, estarei aí em breve. A expressão de José mudou e ele me lançou um olhar culpado antes de explicar: o carro da Emma foi atingido. Estou indo ver como ela está. Esse era um de seus truques habituais. Não pude deixar de sentir um pouco de inveja da Emma. Não importava o quão dramática ela fosse, José sempre a colocava em primeiro lugar, sem hesitação. Se não fosse pelo incidente em que ela caiu na água, eu teria pensado que ela era apenas uma pessoa que não estava se divertindo. Eu teria pensado que ela era muito delicada e dependia demais do José. Mas agora vejo que esse era apenas um de seus métodos para roubá-lo de mim. Repetidas vezes ela me provou que, com apenas um toque de seu dedo e algumas queixas, José me deixaria sem pensar duas vezes e correria direto para ela. E ela estava certa. O que quer que você faça não é da minha conta. Não precisa se explicar. Depois de dizer isso, não me preocupei em ver a reação dele. Virei-me e subi as escadas. Avery, sinto que você está se afastando cada vez mais de mim. Fiz uma pausa, depois me virei para trás e suspirei. Você não pode simplesmente apreciar quem está à sua frente? Seja eu ou a Emma, por que você não pode simplesmente fazer uma escolha clara? José congelou onde estava, sua expressão constrangida me fez lembrar de como eu era. Não era eu que estava implorando por seu amor antes? Mas eu só amo você. Ao ouvir isso, quase engasguei. Então, o que está acontecendo entre ele e a Emma? Um caso com sua namorada de infância, hein? Subi correndo as escadas, com medo de que ele dissesse algo ainda mais absurdo. Abri meu e-mail e vi que meu professor finalmente havia confirmado o projeto de ir para o exterior vários meses antes do planejado. Dei um tapinha na cabeça de Zion, sentindo como se um enorme peso tivesse sido finalmente tirado do meu peito. Eu poderia finalmente correr atrás do meu futuro. Meu professor pediu que eu me reunisse com o líder do projeto.
Quando cheguei em casa, encontrei a porta escancarada. As coisas que estavam lá dentro estavam espalhadas e retorcidas. Estava claro que alguém havia arrombado a porta. Tive uma sensação terrível. Zion, que geralmente me recebia na porta todos os dias, não estava mais lá. De repente, meu celular tocou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Zion estava coberto de feridas, mal se agarrando à vida, enrolado em um canto e tremendo. Avery, ele parece tão lamentável. Ouvi dizer que a carne de cachorro tem o melhor sabor. Será que é verdade? Eu estava tremendo de raiva. Minha mão tremia enquanto eu digitava: não o machuque. Eu lhe darei o que você quiser. Mas não houve resposta. Não perdi tempo. Acessei as imagens de segurança e vi Emma se esgueirando pela minha porta, arrombando a porta e levando Zion. Minhas mãos tremiam quando liguei para José, chorando incontrolavelmente. Onde está a Emma? Diga a ela que devolva o Zion ou eu a matarei. José ficou satisfeito por eu ter entrado em contato com ele primeiro, mas depois de ouvir o que eu disse, ele ficou um pouco nervoso. Não fique nervoso. Talvez seja apenas um mal-entendido. Droga! Devolva-me o Zion agora mesmo, ou vou chamar a polícia. Mesmo assim, optei por chamar a polícia. Eu podia ignorar as pegadinhas da Emma antes, mas agora que ela machucou o Zion, não vou deixá-la escapar tão facilmente. José correu para o meu prédio e subiu as escadas para me confortar. O Zion tem um rastreador com ele? Eu me acalmei. Zion tinha um rastreador, mas ele não estava ativado há algum tempo. Com isso em mente, abri rapidamente o aplicativo e vi a localização de Zion. Ele estava no maior mercado de carne de cachorro da cidade. José não perdeu tempo depois de ver isso e imediatamente me levou até o local. No caminho, contive minha raiva e perguntei: como a Emma sabia onde eu morava? Os olhos de José se arregalaram nervosamente enquanto ele verificava minha expressão pelo espelho retrovisor. Eu estava bêbado então, murmurou culpado. Eu não queria nada mais do que chutar esse homem até a morte. Emma sempre não gostou de mim, e essa não foi a primeira vez que ela arruinou algo com o qual eu me importava. Quando começamos a namorar, ela queria ver o pingente de jade que minha mãe havia comprado para mim. Naquela época, eu não estava muito atento a ela. Eu o tirei do pescoço e o entreguei a ela. De repente, ela o soltou e ele se espatifou no chão. Ela se virou para José, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: eu não o peguei a tempo. Ela simplesmente o soltou de repente. José, sentindo-se mal por ela, abraçou-a e depois se virou para me repreender severamente. Na época, eu me senti injustiçado, mas ainda achava que a culpa era minha. Olhando para trás agora, fica claro que Emma era manipuladora. Ela agiu de forma inocente, mas profundamente maliciosa. O fedor avassalador do matadouro enchia o ar, uma mistura de odores horríveis que se misturavam. Naquele momento, eu não conseguia me importar com os rancores do passado. José e eu decidimos nos separar e procurar. Zion, Zion. De repente ouvi um gemido fraco. Meu coração disparou e chamei novamente com cautela. Seguindo o som do gemido, finalmente o encontrei. Chamei o José e juntos abrimos a gaiola. Zion arrastou sua perna quebrada enquanto vinha em minha direção. Lágrimas brotaram em meus olhos. Não me importei com a sujeira que o cobria, segurei-o firmemente em meus braços e comecei a soluçar. A polícia chegou e interrogou o dono do matadouro. Quando lhe mostraram a foto de Emma, ele a identificou imediatamente. Emma foi levada à delegacia para ser interrogada. Ela insistiu que não tinha feito isso. Mas as imagens de vigilância do corredor e a identificação do proprietário tornaram impossível que ela se esquivasse. José, eu estava realmente fora de mim. Por favor, implore a Avery por mim. Eu farei qualquer coisa, desde que ela não apresente queixa.
Emma estava chorando descontroladamente, agarrada à manga de José e se recusando a soltá-lo. Quando terminei de dar meu depoimento, Liliana também foi alertada. Ela abraçou Emma com força, olhando para mim com veneno em seus olhos. É apenas um cachorro. Nós lhe pagaremos o que você quiser. Por que levar Emma tão longe? Mulheres como você são tão cruéis, sempre com inveja quando outras se saem melhor. Ela fez parecer que eu havia forçado Emma a roubar Zion. Era como se o fato de não perdoá-la me tornasse uma espécie de vilã sem coração que a levava à beira do abismo. Até mesmo os policiais que estavam por perto não aguentaram mais e falaram em minha defesa. José, diga alguma coisa, Emma gritou desesperadamente. Mas José ficou ali parado e imóvel, hesitando ao olhar para mim. Finalmente, sob a pressão da Emma e da mãe dele, José teve coragem de dizer algo. José criou coragem para perguntar: Avery, você pode deixar isso para lá? Olhei para baixo, mascarando minhas emoções. Quando voltei a olhar para cima, não havia nada além de frieza em meus olhos. Tudo bem. Eles não esperavam que eu concordasse tão rapidamente e ficaram imediatamente animados. Você disse. Emma estava tão feliz que quase deu um pulo de alegria. Mas eu tenho uma condição. A mãe de José olhou para mim com desdém e relutantemente perguntou: quanto? Eu não quero dinheiro. Apenas fique longe de mim e nunca mais vamos nos cruzar. A mãe de José ficou imediatamente na defensiva. Você acha que há algum tipo de prêmio? Mas José permaneceu congelado, com dor em seus olhos, enquanto perguntava suplicante: Avery, tem que ser assim? Virei o rosto para o outro lado com frieza. Se isso for demais, então a Emma pode ir para a cadeia. Não. A mãe do José e a Emma gritaram ao mesmo tempo, com o pânico estampado em seus rostos. Concordem já. Vocês querem que a Emma vá para a cadeia? Você pode ter qualquer mulher que quiser, mas prefere me levar para o meu túmulo? Liliana gritou. Liliana apertava o peito com angústia, como se pudesse desmaiar a qualquer momento. Depois de um longo silêncio, José finalmente respondeu em voz baixa: tudo bem, não vou incomodá-la novamente. Satisfeita com sua resposta, eu agravei e fiz com que ele a repetisse. Quando consegui o que queria, chamei a polícia. Pedi que a polícia viesse e assinei o contrato. Após as negociações, Emma concordou em cobrir todas as despesas médicas de Zion. Ela também pagou meus salários perdidos, danos emocionais e a nova fechadura. Eu lhes arranquei o máximo que pude antes de finalmente ir embora, satisfeito. Felizmente, Zion sofreu apenas ferimentos leves. E como as acusações de invasão de propriedade da Emma eram muito pequenas, não valia a pena mantê-la na cadeia por apenas alguns dias. Era melhor cortar os laços agora, assim, se José tentasse me incomodar novamente, eu teria provas. Desde que José parou de me incomodar, todos os dias eu abria minha porta e encontrava um buquê de rosas vermelhas. Eu nem sequer olhava para elas, simplesmente as jogava no lixo. No dia seguinte, abri a porta e lá estava outro buquê solitário de rosas vermelhas na minha porta. Você acha isso engraçado? Eu disse para o corredor vazio. Se alguém visse, provavelmente pensaria que eu estava louco. Pare de se esconder. Assim que falei, José apareceu lentamente das escadas abaixo, com o rosto abatido. Só quero que você me perdoe. Não há necessidade. Nós terminamos. Dê-me mais uma chance, está bem? Vou terminar tudo com a Emma, completamente. José, parecendo desesperado, ajoelhou-se no chão. Sua expressão fria de sempre havia desaparecido, e eu nunca o tinha visto tão frágil antes. Você deve se apegar à pessoa que está à sua frente. Pelo menos a Emma é sincera com você. Com calma, dei um passo para o lado e apontei para a mala atrás de mim. Estou indo para o exterior para estudar. Deseje-me uma boa viagem.
José olhou para cima em choque, com lágrimas nos olhos, enquanto agarrava minha mão com força. Se eu tivesse pulado para salvá-lo naquela época, as coisas teriam sido diferentes. É mesmo? Talvez. Mas o tempo não volta para trás. O sofrimento é sofrimento. Qual é o sentido de falar sobre isso agora? Tirei seus dedos de cima de mim, um por um. Peguei minha mala e saí sem olhar para trás. Atrás de mim, tudo o que eu conseguia ouvir eram os soluços de José. Estava tudo acabado. Recebi sua última mensagem enquanto estava sentado no avião. Avery, desejo-lhe sucesso em seus estudos. Fique bem e seja feliz.